Olá, meu querido, graça e paz, Deus abençoe sua vida. Estamos de volta com o momento devocional que temos tido o privilégio de poder compartilhar com você nessas reflexões a boa e perfeita palavra do nosso Deus. Nessa oportunidade eu quero chamar a sua atenção para o versículo 24 do capítulo 5 do Evangelho de João, que diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Todas essas palavras de Jesus, se referindo a Ele, se referindo ao Pai, né? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E tudo isso tem o seu início no capítulo 5, quando Jesus ele resolve curar um paralítico, como diz o verso 2, que jazia à porta das ovelhas num tanque chamado em hebraico Betesda, né? Ou seja, o famoso tanque de Betesda. E nesse lugar, as pessoas colocavam os coxos, os enfermos, os cegos, os paralíticos, aquelas pessoas que não tinham condições de se deslocarem até lá, as pessoas os levavam e deixavam esses paralíticos, né, esses cegos, esses coxos, esses enfermos, esperando que a água se movesse, pois segundo a tradição, um anjo descia de certo tempo e a água era agitada e o primeiro que entrava no tanque era curado, né, sarava de qualquer doença que tivesse. E ali estava esse paralítico, 38 anos havia enfermo, né? E Jesus então passa por ali. E esse era um dia de sábado. E talvez esse fora o grande problema, a grande questão, que houve toda aquela controvérsia, né? Onde os ânimos dos judeus foram reavivados, foram intensificados com o intuito de quererem silenciar Jesus por causa das suas declarações, por causa das suas afirmações, que trouxeram aos líderes judeus profundo ódio, profundo desejo de dar cabo à vida de Jesus, como nós vemos, por exemplo, no verso 16, né? E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Eles ficaram profundamente enfurecidos com Jesus porque ele fazia essas coisas no sábado, né? Violando assim a guarda, o cumprimento do sábado. E então isso trouxe grandes problemas para Jesus, a ponto de no verso 18 nós vemos João escrevendo, né? Pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. E essa foi a tônica de Jesus, né? Esse era o propósito de Jesus. E João tem esse propósito no seu evangelho, de revelar, de mostrar, de apontar Jesus, o verdadeiro Deus. E as palavras do próprio Jesus mostram isso, testificam esse objetivo de João, esse propósito de João em afirmar, em mostrar que Jesus é o verdadeiro Deus. Portanto, o verso 24, Jesus também usa as mesmas palavras que ele usa no verso 17. Não é? O verso 17, ele fala que meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Né? No verso 24 ele diz: quem ouve a minha palavra e crê
naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ou seja, Jesus também está dizendo, olha, o meu Pai trabalhou, o meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Ou seja, os dois juntos realizam essa grande obra de salvação, de redenção da humanidade. Não é? E no verso 24, Jesus também está dizendo, quem ouve a minha palavra. Ou seja, esse é o primeiro ponto importante do versículo, né? Crer no Pai é a mesma coisa que crer no Filho. E Jesus está apontando para isso, Jesus está mostrando para isso, que Ele e o Pai são uma única pessoa. Os dois trabalham para a salvação da humanidade. Por isso ele diz, quem ouve a minha palavra. Não é? A palavra de Jesus é a palavra que revela, que mostra o amor do Pai pela humanidade. E a própria presença de Jesus com os seus discípulos, com os seus, com os judeus, demonstra essa realidade da presença de Jesus entre nós, o Deus Emanuel conosco. E Jesus então veio pregar a palavra, a própria palavra encarnada, a palavra de Deus encarnada. Ou seja, queridos, nós não podemos ser salvos sem Jesus Cristo. Não há como termos salvação em Jesus e sem Jesus. Jesus, ele é o caminho, Jesus é a porta que nos conduz a Deus. Por isso, Jesus, ele é o mediador. E sem Jesus Cristo, sem a sua mediação, nós não temos acesso ao Pai. Nós não temos união, nós não pertencemos ao Pai. Sem a presença, sem a mediação, sem crermos em Cristo, sem ouvirmos a palavra dele e darmos crédito àquilo que ele veio nos ensinar, que ele veio trazer para nós, não há como nós termos comunhão com o Pai, não há como nós sermos reconhecidos como filhos de Deus. Por isso Jesus diz, quem ouve a minha palavra. E a palavra de Jesus é essa palavra de redenção, essa palavra de salvação, essa palavra de misericórdia, que nós vemos desenrolar-se aqui no capítulo 5, quando Jesus cura um paralítico num dia de sábado. Porque Jesus veio mostrar, Jesus veio revelar através da sua palavra a misericórdia, o amor de Deus pela criação decaída. Jesus veio demonstrar que Deus ama verdadeiramente o homem e quer salvá-lo, e quer redimi-lo, e quer regenerá-lo, quer transformá-lo para a sua própria glória. Por isso ele diz, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, ou seja, uma fé supostamente depositada no Pai, ela precisa aceitar o Filho. Não há como nós dizermos que cremos no Pai se não reconhecemos como verdadeira a obra e o ministério do Filho. Porque os dois são um. Jesus mesmo, ele diz, no verso 19, por exemplo, em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também, semelhantemente, o faz. Então, os dois são um. Por isso causa escândalo, por isso causa ódio no coração daqueles homens, quando Jesus dizia que ele e o Pai eram um. O verso 18 nos mostra isso. O ódio deles foi tanto, o desejo de matar a Jesus, tirar sua vida, cresceu tanto, porque Jesus dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Para os judeus, isso era o maior de todos os pecados, se fazer igual a Deus. Mas Jesus estava falando da sua própria essência. De fato, ele é e era o verdadeiro Deus. E hoje há muitos que não reconhecem a divindade de Jesus. E não há como obtermos salvação
dizemos que cremos em Deus se não aceitarmos o Filho como Salvador, como Senhor. Essa fé que diz crer em Deus e não no Filho não é uma fé genuína, não é uma fé bíblica. Por isso Jesus diz: quem ouve a minha palavra. Jesus é verdadeiro Deus. Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Se nós queremos reconhecidamente ser salvos pelo Pai, devemos crer e ouvir a palavra do Filho. Devemos crer no Filho como o nosso único e suficiente Salvador. Jesus também continua dizendo nesse texto, não são duas opções. Crer na palavra de Jesus ou crer naquele que enviou. Não. É crer na palavra de Jesus e naquele que o enviou. Dessa forma, há a condição de obtermos a vida eterna. Então, queridos, a vida eterna ela só é alcançada quando nós cremos, quando nós ouvimos a palavra de Jesus e cremos naquele que enviou Jesus Cristo. Ou seja, cremos que Deus enviou a Jesus Cristo para nos comunicar a sua palavra. Jesus Cristo é a palavra de Deus encarnada. Jesus, quando esteve conosco, ele, em todos os momentos, em todos os seus atos, palavras, ele demonstrava ao Pai. E aqui no Evangelho de João, essa é a característica marcante do Evangelho. Jesus se identificando como o verdadeiro Deus, como Deus Pai, mostrando assim a sua divindade. Jesus, ele é Deus. E essa verdade, ela não fica patente aos olhos dos judeus, da liderança religiosa daqueles dias. A única preocupação deles foi a questão de que Jesus violou o mandamento, violou o sábado. Mas sobre essa questão nós falaremos em outra oportunidade. Mas por hora nós chamamos a sua atenção para as palavras de Jesus no verso 24. Jesus, ele é o Evangelho. É o Evangelho da salvação. Por isso nós temos que crer na palavra de Jesus, porque Jesus veio comunicar a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus encarnada. É o Evangelho da nossa salvação. É o Evangelho da redenção. É o Evangelho que a igreja, que os cristãos precisam e devem proclamar. Por isso, a palavra de Deus é a regra de fé e prática do cristão. A palavra de Deus é a palavra que mantém a sua igreja pura, que mantém a sua igreja no caminho determinado por Deus e dado por Deus para que nós sejamos encontrados fiéis ao Senhor. Caminhando sobre a palavra, sendo dirigido pela palavra de Deus. E é a palavra de Deus que reclama a nossa fé. Por isso, a palavra, queridos, é o nosso objeto de fé, é o nosso manual. A palavra de Deus é que nos conduz nesse mundo, é que orienta as nossas vidas. A palavra de Deus é que nos conforta, é que nos sustém, nos mantém firmes nos dias e nos momentos de tribulação. É a palavra de Deus que nos mostra o caminho para o céu, que nos livra das tentações, dos pecados, e nos faz andar altaneiramente, nos faz viver sempre em novidade de vida. A palavra de Deus é a revelação de Deus, dos atos criativos, dos atos poderosos de Deus. Por isso Jesus diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Jesus está dizendo que sem a palavra
e sem Deus, ainda que nós sejamos religiosos, ainda que nós tenhamos um código de conduta e de ética, ainda que nós pratiquemos as boas obras, nada disso vai nos salvar. Nada disso vai nos garantir a salvação das nossas almas. Mas a salvação, ela só vai ser alcançada quando nós cremos na palavra, ouvimos a palavra de Deus, que é Jesus, e cremos naquele que enviou Jesus ao mundo para morrer na cruz por nós. Jesus disse que nós não entraremos no juízo, ou seja, passaremos da morte para a vida. Ou seja, somente Jesus Cristo pode nos dar salvação verdadeira, salvação real e eterna. Nada no mundo pode nos salvar. Nada no mundo pode nos fazer escapar do juízo de Deus. Nada pode nos fazer escapar da morte. Somente Jesus Cristo, a palavra de Deus encarnada. Somente crendo naquele que enviou a Jesus Cristo, o próprio Deus. Eles, o Pai e o Filho, juntamente com o Espírito Santo, são o único Deus. Por isso nós devemos, irmãos, e precisamos crer na palavra de Deus. Toda essa controvérsia que aconteceu por causa de uma demonstração de Jesus de misericórdia e de graça para o pecador, redundou em toda essa ação de ódio e de revolta dos judeus. Jesus veio nos salvar, Jesus veio nos redimir. A palavra de Deus, ela abre o nosso entendimento. Ela nos mostra que precisamos da fé. Precisamos crer em Cristo, precisamos crer nas promessas de Deus, crer no Evangelho. E crer no Evangelho significa crer em Jesus Cristo. Querido, se Deus não abrir o entendimento dos homens, eles jamais crerão. Somente o Espírito de Deus, a fé e a palavra de Deus podem abrir o nosso entendimento, podem tirar as vendas dos nossos olhos que nos impedem de enxergar o quanto Deus nos ama, o quanto Cristo sofreu por amor a mim e por amor a você. Que Deus abençoe a sua vida, que você creia em Cristo, que você creia na palavra de Deus, que você creia no próprio Deus. Crer em Cristo e crer em Deus é crer na Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus assim o abençoe, meu querido. Continue mantendo essa fé viva no seu coração. Continue exercitando a sua fé. Continue colocando a sua fé em prática na palavra de Deus. Leia, releia, conheça as promessas de Deus na sua palavra. Promessas essas que vivificam o nosso coração, que nos trazem paz, que nos trazem esperança, que nos trazem perseverança, na certeza de que tudo está no controle de Deus, que nada foge ao seu controle. E ao final, chegaremos bem, chegaremos tranquilos, porque somos guardados, somos protegidos por aquele que venceu a morte por amor a mim e por amor a você. Que Deus te abençoe, que a palavra viva de Deus resplandeça no seu coração, que ilumine o seu coração, que ilumine o seu caminhar, ilumine a sua vida, que a palavra viva de Deus te dê direção, que ela brilhe na sua vereda e que o Deus soberano faça prosperar o seu caminho, faça prosperar a sua vida para a sua própria glória. Querido, Deus te abençoe, Deus te dê a sua graça, hoje e sempre. Amém. Fique com Deus, meu querido, até o nosso próximo encontro,
Jesus te abençoe.